paz do Senhor Jesus. Crianças, hoje a gente vai estar falando mais um pouquinho, né, sobre a viagem do povo de Deus, né, pelo deserto. Então, hoje a nossa aula é sobre o nascimento de Moisés. Amém? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o nascimento de Moisés. Vamos orar, né, fazer nossa oraçãozinha, né, para que Deus nos conceda mais esse dia de bênçãos. Amém? Pai querido, Pai amado, zeloso e guardador, eu te agradeço, Senhor, pelas pessoas maravilhosas que Tu tem posto no meu caminho. Te agradeço, Senhor, pela vida de todos os meus irmãos. Obrigado, Senhor, por me dar forças para não deixar eu desanimar na caminhada. Amém? Então vamos lá. Nós vamos estar falando hoje sobre o nascimento de Moisés. Tinha uma moça muito guerreira de fé chamada Joquebede. Joquebede, ela era do povo de Deus, do povo de Israel, que morava no Egito. O Egito era um lugar onde o povo de Deus estava sendo escravizado. Em um certo momento houve um decreto do faraó que exterminassem com todas os bebês meninos. Ele não queria mais menino, porque ele já tinha ouvido falar que viria um libertador, né? Que é o que a nossa aula está dizendo aí. E quem poderá nos libertar, né? Quem poderá nos libertar se encontra em Êxodo, capítulo 2, versículo 1, do 1 ao 25. Quem poderá nos libertar? Moisés. Era esse o medo que o faraó tinha, tá, crianças? Do libertador, né? Então, ele não queria que nenhum menino mais se criasse naquela época. Então, ele determinou que todos os meninos morressem. E Joquebede teve Moisés nessa época. O que Joquebede fez? Joquebede esconde Moisés por 3 meses. 3 meses. Depois disso, ela não teve mais como esconder ele. E o que ela faz? Pede para Miriam, que era a outra filha dela, bem pequenininha também. Só que o que ela faz? Ela bota Moisés num cesto e pede para Miriam largar Moisés no rio. Miriam faz exatamente o que a mãe dela pede. Bota Moisés no rio, dentro do cesto, e fica vigiando Moisés. De repente, vem a princesa, filha do rei, filha do faraó, para se banhar naquelas águas, ela e suas servas. Então, o que acontece? Elas estão ali tomando banho, aquela coisa toda, e de repente ela ouve um choro, né? A filha do rei ouve um choro. Aí ela olha pro lado assim, dá de cara naquele cesto com quem? Com Moisés. Então, no momento em que ela olha para Moisés, ela já se apaixona por ele, né? Por aquele bebê lindo. E aí ela pensa, como que eu vou... Porque ele era um israelita, e ela viu até pelas roupas dele que ele era um israelita, né? E o povo de Israel lá era só como escravo. Imagina levar para dentro do palácio para viver com o rei, né? Mas a princesa na hora se apaixonou por ele e não pensou nisso. Pensou como? Como que ela vai alimentar essa criança? Naquilo, Miriam sai correndo assim e fala com a princesa. Princesa, eu conheço alguém que pode alimentar o bebê, não sei o quê, né? E aí a princesa fica feliz assim. E a princesa diz para Miriam que ela pode chamar essa pessoa. E Miriam vai para casa e chama Joquebede e fala para Joquebede que é para ela pegar Moisés, levar para casa de novo e alimentar, cuidar de Moisés para a princesa. Crianças, quem colocou o nome de Moisés foi a princesa, tá? O que quer dizer Moisés? Moisés quer dizer, eu o tirei das águas.
Amém, crianças? Que tá aqui, ó, em Êxodo 2, capítulo 1, versículo 10. Tá dizendo aqui, né? Ela pôs o nome de Moisés e disse: eu o tirei das águas. Amém? Então, a princesa deixa Joquebede levar Moisés. Depois de um certo tempo, que ele tem uma certa idade, Joquebede devolve Moisés para a princesa. Aqui não tá nos dizendo que idade ele tinha, mas ele já era jovenzinho, assim. Um dia, porque daí Moisés vivia no palácio, mas também ia para a vila para ficar com Joquebede, com a outra família dele. E aí um dia ele tava indo para a vila lá para ver Joquebede. E ele passa pelo campo. E no que ele passa, assim, ele vê um soldado egípcio maltratando um dos seus irmãos, né? Dos seus irmãos ali da fé, né? Que era do povo de Israel. E ele fica enfurecido, ele não pensa, ele vai lá e mata esse egípcio. Só que ele matou o egípcio, só que ele não poderia voltar para o palácio, porque ele matou um egípcio, e isso não poderia acontecer, né? Então ele ficou com muito medo com o que o rei fosse fazer com ele, e ele foge. Aí Moisés anda por muito tempo, né, pelo deserto, assim por diante. E um certo dia ele tá pelas terras de Midian ali, que tá me falando da Bíblia aqui, ó, que ele tá pelas terras de Midian. E Moisés tá perto de um poço. E de repente vem algumas moças ali para pegar água, né? E uns rapazes ali meio que quiseram tirar elas dali, né? Não queriam que elas pegassem a água. Moisés defendeu elas, né? Defende elas e dá água para os animais, né? E elas logo vão para casa, né? Eram as filhas de Jetro, tá? Então eram sete filhas de Jetro, né? E aí elas vão para casa e Jetro fala, né? Mas como assim que vocês vieram hoje tão cedo? E elas contam a história, né, do que aconteceu. E aí o Jetro pergunta, né? Mas onde está esse rapaz? Onde está esse rapaz? Quero conhecer, né? E aí eles vão, as gurias vão lá, né? Chamam ele e levam ele até Jetro, aonde Jetro se encanta logo de cara com Moisés e vê que Moisés é diferente, porque Jetro também, ele é um sacerdote. Jetro é um cara, é um homem de fé, né? E Jetro percebeu que Moisés era diferente. Então Moisés fica morando com Jetro e acaba se casando com uma de suas filhas, né? Com Zípora, né? Onde eles têm um filho, Gerson. Botam o nome do menino de Gerson. Aqui nos diz: Moisés casa-se com Zípora, e quando teve um filho, Moisés põe o nome dele de Gerson, né? Êxodo 2, capítulo 2, versículo 1, versículo 21, tá? Que tá do 21 ao 22, que tá nos dizendo ali, né? Que Moisés põe o nome do filho dele de Gerson, que ele se casa com Zípora, né? Então, ele acaba, né, ficando um bom tempo lá em Midian, né, com Jetro, né, com Zípora e com seu filho. Mas alguns anos depois, sem contar que o rei tinha morrido, né, um certo tempo o rei morreu. E o povo, porque Moisés ficou muito tempo longe, assim, muitos anos longe, né? Então, e o povo estava sempre clamando a Deus, sempre pedindo a Deus, né, para que mandasse um libertador, né? E esse libertador era Moisés,
E aí, né, Deus fala com Moisés, né, que é para Moisés voltar, que é para Moisés falar com o faraó, né, e dizer tudo o que Deus disse, tá, crianças? Moisés faz isso, Moisés vai e volta, né, pro Egito e fala tudo que Deus mandou dizer pro faraó, né, pro faraó libertar o povo de Deus, para eles cultuarem a Deus no deserto, né, rumo à terra prometida. Amém, crianças? Então, nas próximas aulas a gente vai vendo, né, o desenrolar dessa história que é linda, tá? Mas era isso no momento, tá? O libertador era Moisés, né? Moisés volta pro Egito, liberta o povo, tá? Da escravidão. E fica todo mundo feliz, né? Assim como a gente também, né? Se alegra em ouvir a palavra de Deus, né? Vamos orar para nos despedir, né? Que uma próxima aula seja mais, né? Que a gente consiga aprender cada vez mais e mais, né? Então, que sejamos Moisés na vida das pessoas, né? Que a gente ajude as pessoas a se libertarem, né? De qualquer tipo de escravidão, porque tem muita gente sendo escravizada, né, crianças? E às vezes só basta a gente falar assim um pouquinho, assim, ó, dizer Jesus te ama, né? Falar do amor de Deus para as pessoas, né, que estão ali sendo escravizadas, às vezes estão no vício, né? Estão fumando, estão bebendo, né? Daí a gente vai ali e fala, ó, Jesus te ama, né? Jesus não quer que tu faça isso desagrada, né, crianças? Mas então vamos ser Moisés, vamos ser um libertador na vida dessas pessoas, amém? Então vamos orar para nos despedir. Deusinho, Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor, por ter estado com nós mais essa aula, Senhor. Te agradeço, Senhor, e te peço também, Pai querido, Pai amado, continue conosco, Senhor, hoje, amanhã e todos os dias de nossas vidas, e faça com que sejamos Moisés na vida das pessoas, amém? Amém, crianças? Sejamos Moisés, então? Um beijo, amo vocês.